Glória a Deus. Querido, poder sentar em nome de Jesus. Queridos, eu queria convidar os irmãos nessa noite aqui, no Tadel, para nós aprendermos, querido, alguns princípios da palavra de Deus. Por quê, queridos? Porque a igreja que é, querido, a igreja coletiva, que é, querido, a congregação entre as pessoas, que é, queridos, o lugar onde as pessoas se reúnem, querido, a igreja, ela precisa reconhecer o seu papel, ela precisa descobrir qual é o projeto, precisa descobrir qual é a função. Você sabe por quê, meus amados? Quando as pessoas, muitas vezes, ela vem para a igreja, e por uma circunstância sequer, ou qualquer, a pessoa de repente ela vem para a igreja, e ela pensa algo que a igreja não é. E aí, querido, muitas vezes as pessoas se decepcionam, se frustram. E o Evangelho, ele tem um princípio na nossa vida que eu queria nessa noite ensinar aos irmãos. Queria pedir, por favor, se você puder comigo no texto de Mateus capítulo 5, lá no início, o Sermão da Montanha, onde Jesus, por vários dias, semanas, ele ficou ali ensinando os seus discípulos. Jesus ficou ali ensinando os seus discípulos, a multidão, o povo de Israel. E aí, queridos, eu queria nessa noite aqui falar sobre um princípio, querido. Mateus capítulo 5, versículo 43 até o 48. O próprio título, querido, aqui na minha Bíblia, lembrando que eu estou na Bíblia MVI, ela já... É isso mesmo? É, né? MVI, é isso mesmo? NVI, eu já estou confundindo com a igreja do meu pai. A Bíblia minha já está confundindo. Missão Vida Nova é a igreja do meu discipulador. E aí a minha Bíblia já virou MVI, já também, já mudou tudo, já ficou tudo junto já. Amém, querido? Quem achou o texto de Mateus aí, diga glória a Deus. Eu não vou perguntar quem está com sono, tá? Para desejar. Eu vi o irmão que levantou a mão. Eu vi o Wilton com a mão levantada ali. Aí o meu pastor ainda fala assim, bom sono. Ah, Jesus, vamos lá, querido. Vocês ouviram o que foi dito: ame ao seu próximo e odeie ao seu inimigo. Mas eu, Jesus dizendo, ele diz, mas eu digo, Jesus disse, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está no céu. Amém ou não? Querido, o texto de João capítulo 1, versículo 12, é tão lindo. E João capítulo 1, versículo 2, ele fala de uma facilidade, ele fala de algo, querido, que é muito, mas muito, muito fácil. E aí, querido, o que acontece? Algumas pessoas não param para pensar, para raciocinar, não para fazer a conta. Lá em João capítulo 1, versículo 12, está escrito, mas a todos os que creram em Jesus, a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Agora, Jesus vem aqui dando, qual é a receita para você alcançar a posição, de você ser realmente chamado filho de Deus. Jesus, ele começa ensinando,
e ele fala o seguinte: olha, na época da lei, era mais ou menos assim, olho por olho e dente por dente. Na época da lei, queridos, era algo que, na realidade, muito pela vontade permissiva de Deus, foi algo estabelecido pelo próprio homem, como regra para que eles pudessem viver. Agora, quando Jesus Cristo vem, Jesus ele muda tudo o quadro. Aí, querido, para nós hoje, o que nós precisamos observar? O que a palavra de Deus diz, os ensinos de Jesus. Então eu vou repetir, olha o que diz: vocês ouviram o que foi dito, ame ao seu próximo e odeie ao seu inimigo, mas eu vos digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está no céu. Por quê? Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isto. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais nisso? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês. Amém? Então, querido, o que nos assegura a paternidade e o direito de nós sermos filhos de Deus está, querido, se nós realmente estamos dispostos a fazer as mesmas coisas que Ele fez. Agora, querido, vamos partir de um ponto. Eu não quero fixar o meu pensamento nessa noite necessariamente nesse texto, mas eu queria, querido, usar esse texto aqui como o princípio, o mandamento da palavra de Deus para quem quer ser filho de Deus. Se você não estiver disposto a amar o seu inimigo, se você não estiver disposto a orar por aquele que persegue você, talvez vocês também não estejam dispostos a ser filho de Deus. Para você alcançar o patamar, querido, de você olhar para o céu e falar assim: Pai, e Ele lá de cima olhar, fala filho, não é assim não. Não é assim de qualquer jeito, não. Não é assim de qualquer jeito, meu querido. Não é assim dessa forma, amados. Não é assim que funciona. Para a pessoa, ela receber a paternidade de Deus, ela não depende de Deus, depende dela. Se ela está disposta a andar, a caminhar por esses caminhos. Agora, o texto que eu quero falar para os irmãos aqui, é um texto, querido, que ele vai somar aqui com o que nós lemos aqui, que está, queridos, aí no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 20 até o 21. João, capítulo 3, versículo 20 até o 21. Vamos aí comigo. João, capítulo 3, versículo 20 até o 21. Quem achou, diga amém. Olha o que diz o versículo 20 de João, capítulo 3. Quem pratica o mal, odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém ou não? Você sabe que eu quero, nessa noite aqui, querido, falar nesses dois textos, uma coisa que eu ouvi essa semana da minha esposa. Essa semana minha esposa falou algo comigo que eu comecei a refletir a respeito de algumas coisas. Queridos,
A palavra de Deus tem os mandamentos e os princípios. Nós lemos hoje se alguém quiser ser filho de Deus, quer receber Deus como Pai, ele precisa amar o seu inimigo e orar por aqueles que perseguem. Agora eu faço uma pergunta para vocês: humanamente, é possível? Humanamente isso é possível, irmãos? Não é possível. Humanamente isso não é possível. Não tem como. Não tem como. Humanamente não existe nenhuma possibilidade. Agora, queridos, nós não somos desse mundo, como a palavra de Deus diz. Nós não pertencemos ao mundo. Nós nascemos de novo, nos tornamos pessoas espirituais. E quando você se torna uma pessoa espiritual, você vai ver que através do Espírito isso é possível. Por que que isso é possível? Aquilo que eu penso não importa mais. Aquilo que eu achava por direito não importa mais. Aquilo que eu quero fazer não importa mais. O que importa é o que Jesus pensa de mim, é o que Jesus quer de mim, é o que o Espírito Santo quer de mim. Agora, querido, quando nós olhamos para a igreja, olhamos para a igreja, queridos, deixa eu falar uma coisa para você: o pior lugar para uma pessoa estar é na igreja, se ela tiver a mente carnal. Por quê, querido? Olha o que o texto diz. O texto fala assim: as pessoas amaram mais as trevas, porque lá nas trevas eles estão escondidos e ninguém vê. E quando a pessoa vem para a luz, que é Jesus, ela vem para a igreja, todos os seus defeitos vão ser expostos. Através da transparência, através das suas atitudes, através daquilo que você fala, através daquilo que você pensa. E aí a igreja, quando você olha para esse ponto de vista aqui, é o pior lugar. Por quê? Porque dentro da igreja você vai ver o defeito de todo mundo. Dentro da igreja você vê o defeito do pastor, você vê o defeito da pastora, você vê o defeito do líder de célula seu, você vê o defeito do seu discipulador, você vê o defeito de todo mundo dentro da igreja. Sabe por que vê o defeito dentro da igreja? Não, por causa da luz. Efésios 5,13, a pastora deu uma dica ali, vamos lá. Efésios 5,13. Efésios 5,13. Efésios 5,13. Meu Pai do céu, Jesus, olha aí, olha o que está escrito aí, vamos lá. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Fala assim para o irmão que está do seu lado: ai, 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 ai. Está ficando difícil. Fala para o irmão: está ficando difícil. Agora, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Se você, presta atenção aqui em mim, se você não seguir o mandamento de Jesus, que manda você amar o seu inimigo, como é que você vai amar o pastor que é cheio de falha? Como é que você vai amar o seu líder, o seu pastor de rede que é cheio de falha? Meus queridos, se tem um lugar que tem que dar BO, se tem um lugar que tem que dar problema, sabe onde é esse lugar? Dentro da igreja. Queridos, nós precisamos acostumar com isso. Nós precisamos acostumar com conflitos.
Precisamos acostumar, querido, com opiniões diferentes da nossa. Precisamos acostumar, querido, sabe o que? Para que você possa exercer a tolerância. O texto está aqui. Tudo. Olha, esse texto é demais. Esse eu vou marcar. Olha o que diz. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Vamos ler o 14? Vamos ler o 14? Por isso é que foi dito. Pega aí agora, coloca a mão no irmão que está do lado, com todo respeito. Se for mulher, não coloca a mão não, você que é homem, tá bom? Não vai colocar a mão na mulher dos outros aí, que se for não responsabiliza, filho. Aqui está falando amar o inimigo, mas não está falando amar o sem vergonha não, viu? Então toma cuidado. Coloca a mão na pessoa do lado aí e sacola ela e fala assim, ó: desperta tu que dormes. Aí continua dizendo, fala assim, ó: levanta-te dentre os mortos. E continua dizendo, e Cristo resplandecerá sobre ti. Aleluia. Amém ou não, querido? Amém ou não? Então, meus amados, preste atenção. Às vezes, o que as pessoas fazem? As pessoas pintam uma imagem de uma igreja onde ela é cheia de santo, e é certo isso, somos santificados em Cristo Jesus, mas muitas vezes esses santos, no processo de transformação, ainda são demônio. É verdade, através das atitudes ainda é tudo capeta, tudo capetinha, está no processo. E aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer se você encontrar com um capeta dentro da igreja? Você vai olhar para ele com os olhos do Espírito e vai falar assim: eu creio que esse capeta vai se converter um dia. Você está entendendo ou não? Querido, o Evangelho é luz. Quando o cara chega na luz, não é assim? Outro dia eu cortei meu bigode, a hora que eu estava meio embaçado, o chuveiro embaçou o espelho, que tem o espelho no banheiro, embaçou tudo. Eu fui lá, parei meu bigode meio por rumo, a hora que chegou na luz, tive que rapar ele. Estava um maior do que o outro, não tinha jeito de remediar. A luz revelou. A luz revelou. Aí, meu querido, você tem que entender o seguinte, que você não pode, no nome de Jesus, fazer parte de uma igreja vitoriosa, se os seus olhos são olhos que não são espirituais ainda, se você ainda olha a falha do irmão, se você ainda olha o que o irmão faz, o que o irmão fala, o jeito do irmão. Querido, se você fixar nisso, presta atenção, você não vai conseguir. Por quê? A luz, ela demonstra as fragilidades. Agora, querido, você sabe por que eu estou muito feliz falando de problema na igreja? Porque o discipulado, ele pode trazer cura para tudo isso, querido. Eu fiz um balanço com a minha esposa do discipulado na igreja. E se não fosse o tal do discipulado, meu Pai do céu, meu Pai do céu, se não fosse o tal do discipulado, querido, toda semana, toda semana, cada 15 dias, cada 15 dias, ali, semanalmente. Sabe, querido, se não fosse o discipulado, eu acho que essa igreja já não tinha mais não. Ou então tinha outro pastor aqui. Estou falando sincero para os irmãos. Agora, querido, eu preciso que vocês nessa noite, em nome de Jesus, me compreendam. Você vem para a igreja.
E quando você vem para a igreja, a luz mostra quem são as pessoas. Aí você vai fazer o quê? Vou fugir? Eu vou embora daquele irmão ali? Vou fugir daquele irmão ali? Não. Glorifica a Deus porque está aparecendo a luz. Você sabe o que é pior na igreja? Você ficar na igreja e descobrir depois de 5 anos que o camarada era um adúltero. E você recebia dentro da sua casa. Um camarada veio conversar comigo aqui. Ele começou a chorar na minha sala. E chorava, não parava mais. E chorava, e chorava. Ele era de uma igreja que ele descobriu que o pastor dele era adúltero. E eu falei, cara, para de chorar, pelo amor de Deus, cara. Você está chorando faz 2 horas aqui, meu irmão. Já foi, já acabou. Ele falou, pastor, o pior de tudo é que o pastor frequentava a minha casa. Eu falei, ih, cara, então está com problema. Mas por que ele estava chorando? Ele descobriu, depois de alguns anos, que o cara que frequentava a casa dele era um adúltero. Vamos olhar do ponto de vista. A igreja, querido, quando ela tem a luz começa a revelar, querido, sabe, eu quero que você seja transformado nessa noite num sentido, não é que daquele sentido de você falar assim, eu vou naquela igreja lá, puxa vida, aquele careca lá, tem hora que ele começa a gritar, ele é doido, aquela mulher lá que quando o Espírito Santo vem ali, parece que ela fica maluca, dá até piruleta, eu não vou naquele lugar não. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amado, é aí que você tem que vir. Porque a luz está mostrando. A luz está mostrando. Irmão, vou dar uma receita para você hoje. Eu acho que você não vai querer anotar ela. Quanto mais problema, melhor. Quanto mais problema, melhor, querido. Lá na sua célula está problemática, glorifica a Deus. Porque se não tivesse problema, não precisava de você. Precisava de você lá, se não tivesse problema. Agora, o que me causa em mim, sabe o que é? É o camarada falar assim, eu não quero célula porque dá muito problema. Isso que me deixa maluco. Meus queridos, em nome de Jesus, você precisa ter humor, para você fazer parte da igreja. Irmão, acontece cada coisa na igreja. Esse dia eu vim na igreja, o cara chamou eu de cachorro. O cara chamou eu de cachorro. O cara não viu o que eu vi, mas o cachorro foi entrar na igreja, ele ficou falando pro cachorro assim, vai deitar, São Paulino. Vai deitar, São Paulino. Eu falei, caramba, o cara te chamou de cachorro, eu sou São Paulino. Era Bambi, agora virou cachorro. Vou mudar de time. Vou mudar de time. E se cair, aí eu mudo mesmo. Se for para segundona, aí que eu mudo mesmo. Agora, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes tem que ter humor. Mas vou falar uma coisa para você, às vezes dá problema. Dá problema. Não dá problema? E quando dá problema, o que tem que fazer? Eu vou embora da igreja? Irmão, se eu fosse embora da igreja todas as vezes que membro da igreja chamou de ladrão, meu querido, eu já estava longe fazia muito tempo. Vira e mexe, os irmãos vêm. Você sabe o que é? O André, esse dia eu estava comentando sobre isso. Quando você traz a semente do dízimo, você tem que dar o dízimo, segundo a palavra de Deus, e confiar no Senhor. Aí o cara joga a semente do dízimo, mas ele fica pensando, nossa, esse dinheiro está fazendo falta para mim. Ele lançou a semente, mas a semente não morreu, a semente não vai produzir. E aí o duro, sabe o que é o duro disso? É que esse dinheiro não é bênção na igreja também. Não é bênção na igreja. Não é bênção na igreja. Por que não é bênção na igreja? Porque o cara não deu para Jesus. Aí o que acontece? O pastor troca de carro, porque você sabe, meus amados, hoje não é porque o cara tem um carro que ele quer alguma coisa, porque o cara troca o carro, por exemplo, mas junto com o carro vem uma Bíblia de 66 parcelas para pagar, ou de 60, né? 66 é o livro da Bíblia. Às vezes o cara tem um carro, mas o carro está alienado.
E aí o cara toca de carro, o cara já fala, lá o dinheiro, meu dinheiro onde está indo? Querido, se eu fosse sair da igreja por conta de tudo isso, querido, a minha vida já era. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Em nome de Jesus. Você está na luz? Amém ou não? Amém. Então a luz vai mostrar algumas coisinhas. Sua e dos seus irmãos. E se a luz mostrar para você que você tem um inimigo dentro da igreja, o que a Bíblia fala? Ame ele. Se a luz mostrar que dentro da igreja você tem um camarada que é teu perseguidor, ele é teu perseguidor, sabe o que você faz? Ora por ele, não é para Deus matar não. Não é para Deus matar ele não. Para Deus prosperar ele, dar inteligência para ele. Porque tem irmão que é assim. Você viu o vexame que vexame que ele... Eu estou profundamente arrasado e envergonhado como pastor. De ver um áudio na televisão de um pastor de uma determinada igreja dizendo que o outro cara morreu porque ele amaldiçoou, porque Deus pesou a mão. Queridos, eu nesses momentos eu fico com vergonha de ser pastor. Aí quando muitas pessoas descem a lenha no povo evangélico, eu dou razão para eles. Porque Deus pesar a mão, querido, presta atenção, essa expressão não existe no Novo Testamento. Não existe isso, querido. Está gravando ali, ó. Não existe isso. Eu provo por A mais B para você que não existe isso. Então, aí existem esses momentos que dá vergonha. Agora, meus amados, em nome de Jesus, se você quer ser o filho de Deus, se você quer que Deus seja pai, olha que Deus pode provar. E vai levantar um abençoado para ser teu inimigo número 1. Para ver o que você vai fazer. Para ver se você quer ser filho de Deus mesmo. Aí, querido, se não tiver bom o inimigo, ele vai arrumar um perseguidor. Eu tenho um perseguidor. Essa semana tinha outro cartaz lá em casa. E o cartaz dizia: você é o Satanás e ela é Jezabel. Está lá o cartaz. E olha que eu falei: Deus, mostra ele pôr no cartaz para me passar por cima dele. É brincadeira. É brincadeira isso. Eu sei onde ele mora, sei tudo dele. Vi do São Marcelo outro dia, ele vinha andando de bicicleta. Olhei para o retrovisor, não vi ninguém na frente. Foi um acidente fatal. Um acidente fatal. Eu acabo com o meu perseguidor. E aí, adeus céu, adeus papai, adeus, acabou tudo. Aí está disposto, queridos, irmãos, quem já morreu com Cristo, já foi sepultado com Cristo também, querido. Se você for no cemitério agora, ler o nome dos caras, começar a xingar ali, que não vai ter problema nenhum. Mas vai que levanta uma penada lá e vira lá. Amém ou não, querido? Vamos aplaudir o Senhor Jesus por essa palavra.